2021년 4월 11일 11 de abril de 2021, o culto dominical, 정성을 다하고 vamos entregar 온 마음을 다해서 ao Senhor de todo o coração 예배드리도록 e todo o nosso zelo. 시편 91편 1절로 7절 말씀. Vamos proclamar a passagem que está em Salmos 91, versículos 1 a 7. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Amém. Para quem vê uma proteção sobrenatural? Para quem a proteção tão incrível, a ponto de parecer estranho até? Isso está se revelando no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e aquele que vive à sombra do Onipotente. Por que todo desastre que cobre o mundo não consegue me ferir? O motivo disso é porque eu não estou sozinho e eu estou apenas na sombra do Onipotente, que é o soberano de todo o desastre também. Nós sabemos que tem 4 camadas no lugar santo. Primeira camada é um couro de animal que não atravessa nem areias. Então, quando nós vivemos no templo do Senhor, na presença do Senhor, nada poderá nos ferir. Então, que vocês, santos da Igreja de Deus, que também vivam na presença do Senhor. A forma disso é a oração e a palavra. Vamos orar. Deus Pai, de todo o nosso coração, nós nos escondemos diante do nosso Deus onipotente, na sua sombra. Tu que és o nosso refúgio. Que seja um culto hoje onde possamos ouvir: meu filho, minha filha, não tema. Eu estou contigo. Receba todo o nosso louvor e adoração, em nome de Jesus. 상한 나의 마음을 새롭게 하소서. 주님만 주소서. 내 안에 있는 모든 것들 간절히 주님만 원합니다. 주님만
예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거는 날이 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 우리 예수로 나의 구주 삼고 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거는 날이 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 주를 찬송하리로다. 온전히 주께 맡긴 내 영 사랑의 음성을 듣는 주에 천사들 환대하는 것과 하늘의 영광 할렐루야. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 주 안에 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하리. 세상과 다른 강도 없고 구속한 주만 보이도다. 아멘. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 빛 되신 주 어둠 가운데 비추사 내 눈보게 하소서. 예배하는 선한 마음 주시고 산소망이 되시네. 나 주를 경배하리 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 사랑스러운 주님 존귀한 예수님 아름답고 놀라우신 주. 만유의 높임을 받으소서. 만유의 높임을 받으소서. 영광 중에 계신 주.
겸손하게 이 땅에 임하신 주 높여 찬양. 이 땅에 오신 예수 그리스도의 이름을 찬양합니다. 나 주를 경배하리. 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 사랑스러운 주님 존귀한 예수님 아름답고 놀라우신 주 주를 경배하리. 주를 경배하리. 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 사랑스러운 주님 존귀한 예수님 아름답고 놀라우신 주. 수 없네 주의 은혜 내 죄를 위한 주 십자가 알 수 없네 주의 은혜 내 죄를 위한 주 십자가 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 사랑스러운 주님 존귀한 예수님 아름답고 놀라우신 주를 경배하리. 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 사랑스러운 주님 존귀한 예수님 아름답고 놀라우신 주. 저장 믿고 위에 있음 아직 맺혀 있는 그때에 귀에 흘린 소리 들리니 주성 분명한 주가 나와 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네. 우리 서로 받은 그 기쁨을 알 사람이 없도다.
괴로운 세상에 괴로운 세상에 할 일 많아서 할 많아서 날 가라 명하시네. 우리 서로 많은 날 사람이 아멘. Vamos orar juntos. Hoje, o obreiro Yunkyul Lee vai orar, representando a igreja. Oremos. Senhor, obrigado, pois hoje também o Senhor nos chamou para que pudéssemos te adorar. Então, nos colocando diante de Ti, queremos primeiramente nos arrepender, Senhor, sobre a Sua bondade e o Seu plano de não termos sido obedientes. Nos arrependemos, Senhor, refletindo o nosso viver, reconhecendo nossa falta e nossa falha, ainda assim, sem Te seguir integramente, e não ter obedecido a Tua palavra, nos arrependemos disso, Senhor. Estamos diante de Ti com coração adorador e de arrependimento. Então, que apenas pelo cheio do Espírito Santo nós possamos Te adorar. Que nós estamos Te adorando, Senhor, cada um do seu lugar. Senhor, vá encontrar cada um na sua habitação, e cada família, ou qualquer lugar, de qualquer lugar, que nós possamos te adorar somente em espírito e em verdade. Nos ajude, Espírito Santo. Que nós possamos estamos conquistados por um só Espírito, amarrados. Nós confessamos isso, Senhor. Quando a Tua palavra for proclamada, que nós possamos receber a Tua palavra apenas pela obediência, então nos usufruir da Sua graça. Senhor, neste momento, aqueles que mesmo querendo Te cultuar e adorar, mas por causa da sua própria condenação ou pela situação, não estão podendo fazer isso. E também lá da rua, aquele que, sem conseguir viver na dignidade humana, desanimados. Senhor, se é que alguém está assim, vai encontrá-lo, Senhor. Derrame novo espírito e faça com que eles sejam renovados. Nem que seja mais uma alma, que nós possamos propagar o Teu nome. Então esteja, Senhor, na Cracolândia conosco também. Senhor, esteja também com o pastor que vai pregar hoje, e o cheio do Espírito Santo que seja com ele. Obrigado, e oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
palavra de Deus para conosco hoje está em João 14, 18. João 14, 18. Eu vou ler. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Amém. Vamos orar. Deus, derrame sobre nós o espírito da revelação e sabedoria para que nós possamos te conhecer e o coração de Deus que está contido nesta palavra, que nós possamos compreender, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje está com um título intitulado de O órfão dentro de mim. Esta palavra, Jesus, deixando os discípulos, ele tomou a cruz e ressuscitou, e quando estava próximo a ser levado aos céus, ao ver os discípulos inseguros e com medos, então Jesus disse isso para tranquilizá-los. Ele disse algumas coisas, algumas palavras. Mas o que nós podemos lembrar? Vocês podem receber tribulação neste mundo, mas sejam corajosos, pois eu venci o mundo. E também disse, não entristeçam o coração de vocês, creia, assim como creem em Deus, creiam em mim, pois há muita morada na casa do meu Pai. Primeiro ele disse sobre sofrimento e tribulação que sofre nessa terra. Mas como Jesus, ele venceu o mundo, este sofrimento não é nada. Então tranquilizou assim os discípulos dessa forma, e também como os discípulos abandonaram tudo e seguiram a Jesus, então não tinha mais morada. Mas ele diz que está preparado, será preparado a morada eterna na casa do Pai, no reino de Deus para eles, e assim tranquilizou eles. Primeiro era a dificuldade, segundo, a habitação. E mesmo que não tenha dificuldades e tenha uma morada, o mais importante é, se não tiver um relacionamento de amor, o homem pode ter maior segurança e abundância, vai acabar sendo solitário e triste. Então ele prometeu uma coisa mais importante. Em João 14, 18 ele disse, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. A palavra órfão, aquele que não tem pai, mãe, irmãos, ou perdeu essa família, então se tornou só. Mas Jesus, que estava para partir do mundo, ele comparou os discípulos aos órfãos que ficariam deixados. Por quê que chamou eles de órfãos? Porque por mais que eles tenham irmãos, pais, mas está falando de um tipo, uma orfandade que está no profundo do ser humano. O órfão que está dentro do nosso coração, o que seria isso? Quando vocês estão sozinhos, especialmente no momento quando vocês enfrentam dificuldades e quando esses tempos que você tem que superar sozinho esses tempos. Você tem uma sensação de frieza e solidão, como se tivesse um gelo no coração. No momento de sofrimento e fracasso na vida, aquele coração que não há onde se depender, apoiar. Creio que este estado é uma dificuldade sem igual por ser um ser humano. Então, mesmo que venha tribulação, mesmo que não tenha onde morar, a gente não pensa muito em morrer, mas neste momento de tribulação e sem moradia, quando não tem ninguém para se depender, as pessoas perdem a esperança de viver e muitas vezes tomam escolhas erradas também. Ou às vezes
tem um momento da vida que a gente acha que está se virando bem até. Ou se diz, eu sou uma pessoa até que decente. Mas, de repente, mesmo considerando sobre si assim, de repente, aparece novamente umas personalidades como uma criança, às vezes agressivo, às vezes egocêntrico, ou momento de solidão, como se o coração estivesse desmoronando. Por que esse tipo de retrocesso aparece em nossos corações? Parece uma pessoa normal ou decente, mas diante de certos estímulos, quando a fraqueza é atingida, se aparece como uma criança, uma personalidade como uma criança infantil se manifesta dentro de nós para fora. Ninguém pode fugir disso completamente. Mas da onde veio? De onde veio o coração de órfão? Se nós verificarmos isso biblicamente, a humanidade, desde o primeiro homem, Adão e Eva, hoje estamos em 7,2 bilhões a partir da procriação deles. Saiu do mesmo pai e mãe. Mas eles tinham um segredo, não vieram de homem. Porque Adão foi criado por Deus e a Eva saiu do Adão. Então, a primeira geração foi do homem para a mulher. Então, entre aspas, primeiro parto foi de homem para a mulher. Homem gerou mulher assim. Em expressão hebraica diz, eu saí do lateral do pai. Por que expressam assim os hebreus? Pois isso vem do conhecimento tradicional dos hebreus de que a Eva veio do Adão. Isso é, de fato, real. E assim o homem gerou mulher, nesse sentido. Mas esse homem veio de quem? Veio de Deus. Então, na genealogia de Lucas, vai subindo para cima, geração acima, em cima. E este foi gerado por Deus. Então, quem quer dizer que Deus é quem? Pai. Deus, ele é nosso Pai. Então, a origem do coração de órfão é sobre o evento. É o evento onde Adão e Eva perderam o seu pai. Quando nós pensamos no Adão e Eva, muita gente pensa, cara, eles perderam aquele jardim de Éden que é como reino de Deus, como paraíso, onde não precisa suar para gerar frutos, tem todo o controle sobre a natureza, frutos. É tão bom, um lugar maravilhoso, mas por que não aguentaram aquilo, vacilaram e tiveram que sair? Por que comeram do fruto, daquele fruto, para nos deixar nessa situação? Mas a maior perda do Adão e Eva não foi o jardim de Éden, mas o pai, porque o jardim de Éden é o quê? É morada. Mas não é porque a gente não tem morada que necessariamente isso é tristeza. Às vezes passamos pelas dificuldades financeiras, ou passamos uma época muito difícil de onde não tem como ir e vir também. Onde ir. Eu já tive na minha vida uma casa, carro, um bom emprego. Mas neste momento Deus, de repente, mandou tempestade sobre todas essas coisas e me chamou para campo missionário. Então eu pensei que eu estava complicado nas dificuldades, pois tudo eu perdi. Mas eu posso sem hesitar dizer para vocês que foi a fase mais feliz da minha vida.
pois o tempo em que o Pai me encontrava eram tempos de maiores felicidades de toda a minha vida. Todos nós, sem exceção, somos filhos, descendentes de Adão e Eva, e o que nós recebemos deles, herdamos deles é, primeiramente, a iniquidade através do pecado original, ter se rebelado contra Deus. Isso é sucedido para nós, em geração. Desde quando somos bebês, contemos já a iniquidade. Iniquidade é diferente do pecado. Pecado é um fruto específico, mas iniquidade é a raiz que gera pecado. Então, o que é mais grave? Pecado é basta cortar, arrancá-lo. Mas iniquidade continua produzindo o pecado. Por isso, a iniquidade é algo mais grave. Então, essa iniquidade que a Bíblia nos diz que se nós confessarmos nossas iniquidades, Ele é fidedigno e é justo, vai nos libertar do pecado e da iniquidade. E Jesus, a cruz de Jesus, nos purifica não somente dos pecados, até das iniquidades. Então nós não herdamos apenas iniquidade, tem mais uma coisa que nós herdamos, é o coração de órfão. É uma solidão, solitude persistente. Tem gente que acha que com casamento isso vai sumir. Tem gente que acha que com namoro isso vai sumir. Mas colocando mão na sua consciência, responda para si mesmo. Depois de vocês terem se casado, resolveu realmente a essência da solidão? A frustração, desesperança pela iniquidade foi resolvido? Não é, né? Ter uma família amada é uma grande ajuda, sim, mas na essência, a solidão da existência, né, na expressão filosófica, a solidão ou solitude da existência do ser, aquela solitude que vem por ser um ser vivo, isto é o coração de órfão dentro de nós. Precisamos compreender isto. Qual a característica externa do órfão? Órfão não tem nome. Ou ele que se deu o nome, ou foi um apelido dado pelas pessoas. Mas não tem aquele nome dado pelos pais. Não ter nome, de acordo com o raciocínio dos hebreus, o nome é identidade, quer dizer que a pessoa não tem identidade. Nós também, quando os pais atribuem um nome, na verdade, colocando um desejo, colocando um nome com tal sentido que simboliza uma esperança para o filho, desejo do filho ser assim. Assim como o nosso pastor David Park, o nome dele significa ganhar, conquistar e glória. Então, e vida eterna. É uma pessoa que herdou vida eterna. Com este desejo, contendo este desejo, o nomeou assim em coreano, Park Tae-gyeon. E outro pastor aqui, o Douglas, que o nome dele em coreano é Kim Do-gyeon. Do-gyeon seria o quê? Significa um poço, uma lagoa grande. O que significa isso? Uma pessoa que possa repartir a água viva com as pessoas. Então, não ter nome é não ter identidade.
Os órfãos abandonados, eles querem muito saber quem eles são, mas não conseguem saber como minha mãe é, como meu pai é. 근데 이거 하나만으로도 슬퍼지거든요. Somente pensar nisso já entristece 내가 집도 o seu 없어서 ser. Mas não somente isso, não tem onde habitar também. 거기다 가족도 없어요. E não há família. 이 집과 가족이 없는 사람은 Essas pessoas que não 뭐 têm 벽이 있고 문이 있고 casa e família. Casa é o quê? O lugar que tem parede, tem teto. 도둑이 들어오면 막을 수 있고 Pode se escapar da chuva, pode impedir que o 늘 약탈당하게 돼요. ladrão venha. 늘 Quem vive como órfão é sempre explorado 범죄의 피해자가 돼요. e é sempre 그런데 vítima. 하수구에 사는 아이들에 대한 다큐멘터리 Existe um documentário que fala sobre as 태어나고 거기서 살다가 crianças, 약하고 배추나무 도둑질하다가 하수구에 죽어서 버려졌다. crianças que vivem abandonados. 대학원 때문에 죽는 애들도 있다. 근데 이런 현실에 대해서 그거 하나 아파하고 아는 E 사람 muitos deles morrem na adolescência, mesmo ou antes. 길거리에 버려진 아이들의 숫자가 상상을 할 수 없을 만큼 많습니다. 그들이 Dizem que tem um número imenso de crianças em tráfico humano, 쪽에 que são sequestrados ou abandonados. E existe uma cidade chamada Fortaleza, no Brasil, 그쪽에서부터 우루과이까지 아주 수천 킬로 de lá até Uruguai. 도로가 있어요. Dizem que tem uma via 유명한 도시에 전 세계 que conecta até Uruguai, 이상한 세파들이 찾아오죠. 거기에 mas é um caminho, uma rota 간격으로 매출 procurada por muitos imorais sexualmente. 거기서 아동들이 매출 E tem muitos pontos de prostituição. 와서 강제로 As crianças de rua 하고 그들이 나이가 먹고 são obrigados a se venderem, e quando essas crianças se envelhecerem e não tiver mais proveito na prostituição, eles são usados como tráfico de órgãos. Eles não têm nem documentação, então não existe em documentos, então apenas somem dessa forma. Dizem que a cada 10 quilômetros tem esses pontos nessa rota. 알레고리 알려진 사실인데 사탄주의자들이 아이들을 사서 인신대매의 제물로 E um fato que alguns já conhecem, dizem que os satânicos desses lugares compram crianças para fazer o sacrifício, 회개하고 가슴을 찢고 그걸 지켜야 되는 이유가 되는데 um holocausto humano. 많은 사람을 먹었다는 Então é um assunto onde nós devemos rasgar nossas vestes e orar diante do Senhor, mas tem gente que nem sequer conhece sobre esse fato. Nós fizemos uma limpeza aqui na rua da igreja aqui. Nós tiramos fezes também. Fizemos a limpeza durante a semana inteira, então finalmente melhorou um pouco. Com água e jogando cândida. Nesta rua aqui pequena tem igreja, e os vizinhos aqui bolivianos também vão para a igreja. Mas o que adianta sermos cristãos se jogar lixo em qualquer lugar? E mesmo deixando sujo a região onde mora, ninguém limpa. O que adianta ser crente então? Do outro lado da rua está cheio de cocô, tem pombos mortos e moscas que surgem daí é que podem pousar nas comidas que a gente vai comer aqui na igreja também. Ao ver essas coisas, Deus diria: eu me arrependo de ter levantado a igreja assim. Por que o meu filho morreu a favor de pessoas como estas? Sim, pessoas em dificuldade, bolivianos também aqui trabalham para se estabelecer no Brasil. Mas o que adianta ir para a igreja? É para pedir bênção? Na região onde eles moram,
deixa tudo sujo assim. E sujo, o que adianta ir para a igreja pedindo bênção? A partir dessa semana, com a oferta que vocês ofertam aqui para a igreja, com a verba da nossa igreja, nós vamos preparar 60 kits de lanches para os moradores que vêm para a igreja aqui ou nessa rua. Então vamos colocar uma mensagem de evangelho também, e a todos que vamos encontrar, vamos exortá-los para não dormirem aqui ou não sujarem aqui. Se tiver que dormir aqui inevitavelmente, para deixarem limpo. Já alguns já conversamos bem, e outro ele falou, ele acabou descumprindo, então manda embora. Ele disse que limparia a sujeira lá, apenas recebeu manta, comida. Eu falei, então vai embora. Até o dia seguinte ele não fez. O amor de Deus Pai às vezes vem da retidão, precisa ferir também, e tem um momento de acolher e abraçar também. Então, quando vamos saber qual que é a medida e o momento adequado? Temos que perguntar ao Espírito Santo. E não tem herança quem é órfão. Mesmo que uma família seja pobre, tem pelo menos um anel, alguma coisa que vai receber do pai, da mãe. Mas órfão não tem herança. Então tudo que ele pode conquistar somente pode vir de suas próprias mãos. Por isso que os órfãos são competitivos e tem muita ganância. Às vezes uma ganância assim, mental também. Então tem muita possessividade. E assim a pessoa se torna grosseiro e agressivo. E o que ele vai ter? Ele vai ter um transtorno explosivo intermitente, que significa um descontrole emocional em relação à ira e raiva. E ele é viciado, ou é muito passível aos vícios, porque ele procura um substituto para esquecer sua angústia e acaba se viciando em alguma coisa. Isso pode ser um vício no sexo, ou pode ser um vício no trabalho, porque tem muita gente viciada no trabalho. Ele trabalha a ponto de acabar com toda a sua saúde, ou para vencer e se esquecer da sua frieza, fome, usam cracks. Isso não é, esses são pessoas da Cracolândia. Tem muitos que são de fato órfãos, mas mentalmente, psicologicamente já estão conquistados pelo espírito de órfão. E qual a característica, então, interna do órfão? É inseguro. Inseguro. A tristeza, de alguma forma, está na base da sua emoção. E são solitários. E de alguma forma ele sempre se reage como se ele fosse vítima e injustiçado. E externamente é agressivo e ofensivo, mas internamente é defensivo. Então não consegue confiar verdadeiramente aquele que o ama verdadeiramente. E não consegue se abrir facilmente o seu coração às pessoas. Então esses órfãos, não falo de outras pessoas não, mas de vocês que estão ouvindo essa pregação. A dificuldade na sua vida persiste porque esse órfão não abandonou a sua vida ainda. Sem encontrar o verdadeiro pai, esses problemas não podem ser resolvidos. Mesmo que tenha família, tenha amigos, mesmo que se case, mesmo que se torne pai ou mãe, continua sendo órfão. Infelicidade do órfão. Qual verdadeira infelicidade do órfão? Através das suas tendências de órfão, fere as pessoas ao seu redor. A Bíblia diz que ele brota raiz de amargura
e dificulta as pessoas, 후회를 하게 돼요. os seus próximos. 내 고집을 Ele sempre fere as pessoas ao seu redor, mas sempre se arrepende por dentro. Por que não aguentei? Por que eu bati? Por que eu falei aquilo? Então, como ele sempre está em remorso, para se esquecer disso, procura outro vício e se adentra no mais profundo arrependimento, vício e solidão. E não somente isso, ele herda o espírito de órfão para os seus filhos de novo. Uma pessoa, por exemplo, que é abusado, ele abusa novamente seu filho, sua filha. Então, herda o espírito de órfão. O contexto de hoje nos promete que Jesus, quem conhece bem a nossa orfandade, não vai nos deixar abandonados como órfãos, mas vai voltar. Jesus, em 50 dias, ele realizou, cumpriu a sua promessa. Ele distribuiu o seu espírito para os 120 que estavam orando. E tem muitos que sabem que pelo Espírito Santo nós não somos órfãos, mas Jesus, para poder dar de conhecer toda a humanidade que eles têm Pai, ele se elevou para enviar o Espírito Santo. Então nós, a não ser que encontremos o verdadeiro Pai do princípio, o Deus Pai, não podemos nos resolver dessa orfandade. Pode parecer que superou, mas de repente, pela raiz de amargura, vamos ferir novamente as pessoas próximas e não somente isso, vamos herdar essa orfandade para os nossos sucessores. Quem é Deus demonstrado por Deus? Precisamos saber disso então. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Eu amo muito essa passagem. Ainda bem que nosso Deus é assim, porque ao ver este mundo, às vezes pensamos, esse mundo assim deve ser destruído, porque tem muitas pessoas malignas aqui, os que são autoridades. Por que o mundo assim não é destruído logo? Mas aquele que está lá no alto, que não apenas está observando e olhando tudo isso, mas aquele que vai colocar ordem em tudo isso, ele é Pai dos órfãos. Deus, ele é o nosso Pai. Isaías 64:8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Suas mãos. Por que nós nos chamamos de barro? Pois a nossa origem é barro. O primeiro homem, Adão, foi criado do barro. Então nós que saímos do barro somos barro. Somos o barro. Em Salmos 103 também diz, ele sabe do que nós somos compostos, ele se lembra de que nós somos do barro. Somos frágeis como vaso de barro. Se Deus tocar um pouco forte, se quebra. Se Ele lançar, nós quebramos. Então, o pai do primeiro homem, Adão, ele é o pai da toda a humanidade. Então, ele conhece o nosso ser. E Deus é a minha casa. Ele não é apenas nosso Pai. Salmos 91 diz assim, Senhor, Tu tens sido nossa habitação por todas as gerações. A palavra habitação é hebraico moné. Moné é o lugar onde se vive, onde se mora. O lugar onde nós devemos morar não é a nossa casa, mas a presença de Deus, a sombra dele. Na nossa casa pode vazar água, mas na casa de Deus jamais vaza água. As nossas paredes podem ter buraco, mas a parede de Deus jamais pode ser invadido. Por isso nós devemos tomar o nosso Deus como nossa casa, para sermos seguros deste mundo tão difícil e aflito. Que tipo de medida de segurança você tem que colocar na sua casa para não ser invadido? A casa onde tem uma medida de prevenção tão rígida
contra roubo, vem aquele ladrão mais sofisticado então. Ele vem com os aparelhos mais avançados, aquele que é bom na capacidade física, aquele que é inteligente, vem como aqueles dos filmes, sabe? Então, quanto melhor for seus equipamentos de segurança, melhor será ladrão. 어떤 그런 이런 Mas 중에 하나잖아요. a parede da cidade de Deus jamais pode ser invadida. Este quem mora na sombra de Deus. Deus é a nossa herança. Vocês pensaram que a nossa herança fosse o ouro, né? Infinito lá do reino de Deus. Mas tudo isso é apenas um bônus. É um cupomzinho que vem com a verdadeira herança. A verdadeira herança é o quê? O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Deus em si é a nossa porção. Deus em si é a nossa herança. Deus é a nossa porção e a nossa herança. Deus, então, é nosso campo de trabalho, nosso negócio. Ele é o nosso lucro. 그런 사람에게만 그런 길이 Vocês vivem crendo assim? Somente para quem crê assim, que assim acontece. Aquele que diz, não, eu tenho que me garantir em tudo aquilo, dinheiro, isso, aí eu vou poder comer e sobreviver. É isso, o coração de órfão. Se não conseguir compreender isso e se vive tão solitário assim, e acaba a vida. Deus é o nosso protetor e provedor, é o meu protetor e provedor. Em Gênesis 15:1. 이 이후에 여호와의 말씀은 산중에 아브라함에게 Deus, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. 방패는 뭡니까? Qual o escudo de vocês? O escudo de vocês é o quê? É a escolaridade? É a sua aparência? É o seu dinheiro? Ou a sua vida social? É o contato que você tem? Qual o seu escudo? Ou você sabe brigar muito bem? É isso o seu escudo? Você pode brigar bem. 지역의 Lá na Tailândia, 전직 시장이 다 불러모았어요. os gangues que lutam tão bem assim, que bagunçavam a cidade. Então o prefeito chamou todos esses gangues. Então, vocês lutam tão bem assim, é por isso que são tão ousados em fazer, estão sendo malfeitores. Então lute contra esse lutador de Muay Thai que eu chamei. 유튜브에 올라와서 제가 너무 재밌게 봤는데 Aí eu vi esse vídeo recentemente no YouTube e achei tão engraçado, tão interessante. Sabe o que aconteceu? Os membros criminosos, os gangues, todos foram nocauteados. E um desses, o que aconteceu? 정강이를 한 대 맞았는데 가만히 Ele apanhou na canela, ele caiu e foi nocauteado. Por quê? Ele fingiu ser nocauteado para não apanhar mais. Ninguém pode ser desmaiado apanhando na panturrilha. Ele não fazia questão de não acordar com medo de apanhar. 여러분 주먹 믿고 사는 사람들 있잖아요. Então, sabe, as pessoas que vivem confiando no seu punho, 좋고 할아버지가 와도요. 운동으로 믿고 사는 사람들은 못 이겨요. pode ver o melhor dos melhores gangues, não vai ganhar de um lutador profissional, não. Já que o cara é forte, deve ter atormentado os mais fracos, mas apanhando dos atletas profissionais nisso, vixe, nada podem fazer. 전직 시장이 다 모아놓고 Depois da luta, 막 훈계를 하는 거예요. então o prefeito começou a exortá-los, repreendê-los. Estão vendo que tem muita gente mais forte que vocês. Então, se vocês atormentarem os cidadãos mais fracos que vocês vão ver comigo. Uma pessoa dessas seria tão bom existir na Coreia, no Brasil, não é verdade? Então, essas pessoas que vivem confiando no seu punho, um dia vão apanhar demais. O ex-boxeador Michael Tyson, que ele tinha um soco mais forte, né? Ele disse que vai voltar.
E tem um ditado que ele deixou, porque ele nocauteou tantos desafiadores. E a frase que ele deixou assim: todos têm um plano bem bolado, até apanhar de mim. Não é verdade? Todos têm um bom plano. Ah, vou me esquivar assim, assim. 그래서 그런 계획을 Mas todos esses planos não podem ser realizados, 누워 있기 때문에 porque antes de fazer isso você já está nocauteado. 여러분 뭘 믿고 사느냐? Então, 아니, 내 죽음을 믿어라 이런 남자들 호세가 vocês vão viver confiando no quê? Tem homens que falam, né, dá um de machão, confie no seu punho. Um dia vai apanhar do punho do outro. Aquele que vive confiando na sua capacidade intelectual de tomar decisão. Mas tem muita gente mais inteligente no mundo. Mas confie em Deus uma vez. Imagina se Deus for o meu escudo. Deus sendo o meu escudo. Existe algo que pode 아메리카에 미분하지 마. atravessar esse escudo? Ou quebrar esse escudo? 하나님의 방패는 깨지지 않습니다. Pode quebrar esses escudos de super-heróis, mas de Deus jamais. 하나님을 성도로 여기십니까? Você considera Deus como a sua recompensa? Seu galardão? Quando você reparte tudo de si, ou tudo que você tem, vem um vazio no seu coração? Então essa pessoa tem uma atitude errada. Depois de repartir tudo que você tem que sentir um calor no coração e poder ouvir: eu te amo, meu filho. Aquela pessoa que dá de si, ou dá o que tem, e sente que foi prejudicado, essa pessoa tem uma coisa errada. A nossa verdadeira recompensa é o nosso Pai. O caminho ao Pai. Você tem que ir para onde? Qual é esse caminho para o Pai? Você tem que ir para a Rua Lopes Trovão 74? Será? João 14,6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para abrir o caminho ao Pai, para demonstrar o Pai. Por isso que Jesus veio a esta terra em homem, em carne. Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Esse que é o caminho correto. E a vida é um caminho para a vida. Tudo isso é uma coisa só. É o caminho, mas é o caminho certo e o caminho para a vida. E no fim desse caminho está o Pai. Jesus, sim, é a única corda de salvação, de resgate dada à humanidade, que jamais pode ser danificado. Não há outro nome dado a toda a humanidade para a salvação. Não existe outro nome. Nós devemos voltar ao Pai. O verdadeiro arrependimento é o quê? Abandonar o coração de órfão e começar a ter o coração do filho, da filha. Isso é arrependimento. Arrependimento não é chorar, fazer isso, aquilo emocionalmente, mas quando acontece uma coisa, eu me sinto inseguro e procuro métodos humanos. Quer dizer que você ainda está conquistado pelo espírito de órfão. Então, o verdadeiro arrependimento é da vida de órfão para a vida de filho e filha. Tem que ser transformado a sua forma de viver. E, frequentemente, regularmente, tem que ser abraçado por ele. A minha filha Sara já está prestes a casar, ainda assim gosta tanto de ser abraçado pelo pai. Quando menor, eu que ia atrás dela para abraçá-la, mas hoje eu vou fugindo porque ela quer tanto ser abraçada. Mas esses braços do pai nos dão o quê? Segurança. Quando está cansado, quando está difícil, não existe um consolo maior do que o abraço do bom pai. Isso é culto, isso é adoração. Adoração não é uma formalidade religiosa, mas sim nos abraçar, irmos nos braços do Pai. Lucas 15, 18 e 20. Vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou
e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. 이 아버지는 상당히 여유로우셨으면 Esse 좋겠습니다. pai deve 근데 ter se encontrado já 너무너무 먼데 na idade avançada já. 비행 입구까지 나와 있다는 것은 맨날 그렇게 하시더라고요. Mas se ele avistou ainda longe, quer dizer que todo dia ele estava lá esperando pelo filho, pela volta do filho. 벽을 보다가 Assim como o pastor Davi aqui, semana inteira ficou avistando se alguém vem aqui fazer cocô ou vasculhar lixo. O pai sempre lá na entrada da cidade ficou esperando a volta do filho. 아들이 많은 신청이가 돼서 쩔뚝거리고 E 있어서 quando, ao 혼자마자 ver este filho tudo acabado, mancando, voltando para casa, ele saiu correndo. Esse velho 우리의 문화에서는 saiu correndo. 족장들이나 고유한 유대인들이 Na 다니지 않습니다. cultura hebraica antiga, eles não corriam. 그들은 옷이 길어요. Os nobres, os velhos, chefes de tribo não corriam, não. 뛰었다 가면 Porque eles têm roupas com mantas longas, eles podem tropeçar. Então, se ele saiu correndo, 그 가문의 족장들은요. o chefe de cada tribo, ele usa roupas compridas. 그들은 Os servos usam roupas mais curtas, 이렇게 귀걸이니까 mas usa comprido, então não consegue correr. 이거를 걷어서 Então ele tinha que 붙잡고 뛰었다는 게 보입니다. segurar e puxar para cima e correr. Por que que o velho faz isso? Um idoso? 징계 시스템, Porque naquela época tinha 마법의 징계 um 시스템이라는 julgamento 율법에 의해서 público, 그 comunitário. 아버지와 어머니를 모욕하는 자로 Aquele que 이리하여 이스라엘의 악을 envergonha o pai e mãe, de acordo com a lei de Deus, eles apedrejavam uma sentença pública. Aquele que causava vergonha da família. Toda a cidade fazia isso. 동네 사람들보다 Então, por isso que o pai, para que pudesse encontrar o filho antes de qualquer outra pessoa na volta do filho, ele saiu correndo, o abraçou e o beijou. Este é o coração de Deus Pai. Jesus, de uma forma tão real, nos explicou esse coração do Pai para nós. Isso deve acontecer toda semana. Quando nós vimos ao culto, nós devemos sair correndo e ser abraçado pelo Pai. E é preciso pedir e receber de Jesus, quem morreu para devolver o Pai para nós, o Espírito do Filho. O Espírito chamamos de Espírito de adoção também. Tem muito apelido o Espírito Santo, mas o importante mesmo é que quando o Espírito Santo nos dá a identidade, ele é chamado de Espírito do Filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Quando nós chamamos ele de Pai, e o coração ferve, quer dizer que é uma pessoa que possui o Espírito Santo. Quando você põe mão no coração e diz, meu Pai, se isso te emociona, você é salvo. Mas quando você põe mão no coração e fala, Pai, mas só lembra daquele pai que te batia, te abusava, e vem traumas, quer dizer que ainda não veio o Espírito de Filho. Quando vem o Espírito de Filho, quando você fala Pai ao Senhor, apenas derrama lágrimas, tem saudade e quer sair correndo para Ele. Se você não tem nenhuma reação ao chamar o Pai dessa forma, pode ser que você não seja salvo ainda. Pode ser que é porque você está num desânimo profundo também, mas fundamentalmente você realmente não tem uma reação verdadeira como filho, pode ser que ainda não foi salvo também. Terceiro. Primeiro e segundo foi o quê? Nós temos que sair correndo nos braços do Pai. Segundo, temos que abandonar o espírito de órfão e receber o Espírito Santo. Tudo isso é forma de abandonar o espírito de órfão. Terceiro, é preciso tomar coragem e pedir perdão humildemente àqueles que amam, mas ferir por causa do coração de órfão. Por causa
por causa do meu temperamento, acabei ferindo alguém, 내 상처난 ao 마음의 invés de 마음에 ficar no 마음을 remorso, 받아주시고 예수님의 peça 보혈이라는 perdão. 제일 좋은 대안으로 나를 아물게 해주세요. Então Deus 그와 때는 더 이상 vai começar 이것들을 a passar 기억하고 remédio no coração, 한달 돌아올 때 그렇게 하시면 nas feridas do seu coração que recebeu enquanto era órfão. 이거 용기는 Remédio chamado, medicamento chamado sangue de Jesus. 좀 많이 죽지 않습니까? Especialmente nós ferimos muito a nossa própria família, 그와의 마음 때문에 os seus próprios filhos, por causa do espírito de órfão, coração de órfão, 부모가 자식에게 계속 tratam de forma emocional, 왜냐면 bate. E não existe coisa tão importante quanto pai, mãe pedir perdão sincero aos filhos, porque se você realmente ama seus filhos, você não quer que eles vivam como órfãos também. As palavras muito severas, as palavras que vão além de repreensão, mas um abuso, nesse sentido você bateu neles. Entre homem e mulher, no relacionamento conjugal também. As palavras que feriu o orgulho do homem, as palavras que feriu o orgulho da mulher, como dignidade do homem e mulher. Entre si devem acontecer perdão. Logo se iniciará o novo dia da vida. 하늘 색깔이 달라져요. A cor do céu será diferente 구하의 영이 떠나간 날 no dia 책을 열고 하늘이 그 색깔이 que foi abandonado o espírito de órfão de mim também. Eu nunca soube que os céus eram essa cor. 단염 때문에 Porque eu era uma criança que sempre sangrava nariz e por causa do hepatite B eu sempre não era tão bom de saúde e era pobre. Minha cara era branca e estudava bem, mas minha personalidade era uma pessoa difícil de trocar palavras. Era tão orgulhoso que quando eu era apanhado, eu apanhava de alguém mais forte que eu, nem que seja com algum objeto, tinha que me vingar. Eu ia atrás daqueles que apanhavam, batiam nos meus irmãos, que seja meu irmão mais velho, mais novo, ia atrás desses caras para batê-los. Tudo isso como pelo coração de órfão, vivia assim. Mas um dia, ao receber o Espírito Santo, eu abri a janela e pela primeira vez eu percebi que este era o tom verdadeiro do céu. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. O versículo aqui, na verdade, diz também: e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, novos dias. Renova-me, Senhor, do espírito de órfão, na verdade, está oculto lá. Já não quero ser igual, o eu órfão. Quando o órfão dentro de mim parece que está ressurgindo, diga assim, pronunciando com sua voz: que o espírito de órfão saia, pois eu sou filho de Deus, filha de Deus, cujo espírito de Jesus. Se você realmente fizer isso pela fé, você vai ver, sentir uma sensação totalmente diferente. Sabe quando você quer voltar àquela bebida? Sabe quando você quer usar de violência e agressividade? Pare com o que você pretende fazer. Põe a sua mão sobre sua cabeça e fala que o espírito de órfão saia de mim. Seu pastor titular está falando aqui, pedindo para que você faça isso. Experimente uma vez. Então você vai ver esse espírito de órfão sair e Deus derramar a sua graça e o seu amor. Então, deste modo, agora, do órfão ao filho, da órfã para a filha, como herdeiro e herdeira, o que se deve fazer é, com a correta vivência da fé, conforme a palavra, assemelhe-se a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados.
a galinha gerou ovo, só que nasceu pato daí. Então o galo vai começar a desconfiar da galinha. Então, não perturbe, não deixe angustiado o pai. O pai te gerou como filho através de Jesus, mas começa a se assemelhar mais e mais do Satanás, com o Satanás. O filho que recebe amor do pai, ele naturalmente imita o pai, começa a se assemelhar ao pai. O meu filho Isaac, ele é muito parecido com seu pai. Por quê? Meu pai me ama, meu filho me ama verdadeiramente. Lógico que não existe, né? Não digo que outros filhos não amam seu pai, mas o meu filho, até hoje, ele já está se formando na faculdade e com todo orgulho do seu pai diz aos seus colegas, seus filhos, meu pai é muito forte, ó, meu pai, olha como ele é mostrando foto para os amigos. O sonho do meu filho Isaac é herdar todas as roupas do seu pai, só que ele é um pouco menor que eu fisicamente. Ele sempre abria o armário do seu pai e sempre dizia, todas essas roupas são minhas heranças. E ficava contente assim. Então, se nós amamos o nosso pai, somos filhos, nós começamos a imitar tudo dele. Se para isso acontecer, para essa assemelhação acontecer, tem que começar a ter um relacionamento particular com ele, de encontro com ele. Então, toda vez, a partir de agora, quando você vier para a igreja, pense que você está vindo ser abraçado em Deus. Por que nós, com todo esforço, decoramos no melhor que nós podemos fazer essa igreja? Para causar a sensação de casa do Pai. Para descansar um pouco, tomar um café, mas já pensou, você vem aqui, está cheio de mofo, vaza água, isso vai causar a sensação assim, meu pai é pobre. Por isso nós gastamos bastante esforço, dinheiro para decorar a igreja assim. E toda vez que ouve essas palavras de pregação também, por favor, pense que seu pai, com gentileza, está querendo te ensinar, dizendo, me imite assim, se assemelhe comigo assim. Ouça como é essa voz. Assim como o pai ensina como amarrar cordas, como usar machado, como pregar. O bom pai ensina essas coisas ao filho. Mas toda essa sabedoria de vida que ele nos ensina, temos que ter uma igreja, temos que ser essa igreja que possa dar esses ensinamentos de Deus. Então vamos finalizar a pregação de hoje. Eu gostaria de cantar um louvor aqui com vocês. Ao cantar esse louvor, por mais que seja coreano, mas imagine ouvindo e refletindo junto na letra do louvor de que você é como um filho todo acabado, como um filho pródigo, machucado, com sujeiras, mas está com tantas saudades e está precisando tanto do abraço do pai, e então você está correndo em direção ao pai para ser abraçado por ele. 아버지의 사랑 크고 놀랍네. 아버지 사랑 크고 놀랍네. 주의 사랑을 주의 선하심 주의 은혜를 생각해보라. 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑
주의 사랑을 주의 선하심을 Pai, nós vemos aqui os abraços. 우리를 안아주시옵소서. 하늘보다 더 높으신 아버지의 사랑 크고 놀랍네 아버지 사랑 크고 놀랍네 나 길을 잃고 헤맬 때 나 길을 잃고 헤맬 때 사랑 날 찾아 내 샤넬 내 영혼의 모든 소원 만족시키 하나님 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑 크고 놀랍네 아버지 사랑 크고 놀랍네 아버지 사랑 아버지 사랑 크고 놀랍네 No passado, como nós temos vivido no meio do sofrimento com o coração de órfão. Senhor, que tem acompanhado tudo isso. Hoje também, Senhor, abrace os seus filhos amados. Aquela satisfação que os pais, mães biológicos não puderam dar. Toda a satisfação, toda a segurança, dê para eles. Senhor, eu tenho o desejo de abraçar cada um daqui no seu lugar, Pai, mas por causa da situação atual, por causa da medida de prevenção, não podemos fazer isso. Então, Espírito Santo, para que cada um possa sentir o amor do Pai, abrace no seu calor, cada um deles. E então, que o consolo que o mundo não pode trazer seja dada para cada santo teu aqui. A preocupação de cada família o Senhor conhece, mas que eles não chorem e clamem por causa das suas preocupações, mas obrigado porque eles são aqueles que clamam pelo reino de Deus e sua justiça primeiro. Obrigado porque no meio da dificuldade eles ofertam e intercedem em lágrimas nesse tempo de dificuldade. Senhor, então, o coração de alegria, de vida eterna, o espírito de filho e filha seja derramado sobre eles. E, Senhor, venha suprir suas necessidades de acordo com o tempo. E dê um espírito dê uma riqueza uma riqueza não penosa. E se eles estão perturbados por causa dos seus filhos e filhas, que primeiro eles percebam que são filhos e filhas de Deus, então, quando eles orarem pelos seus filhos, aconteça o mesmo. E muitos órfãos e órfãos da rua, Senhor, eu decidi ser pai deles, então, que a nossa igreja possa se juntar a essa decisão. Senhor, nos deu o que comer hoje também, e nós vamos para a rua hoje à tarde, que eles possam sentir o amor do Pai e a visita do Pai. E receba, obrigado por Senhor receber com alegria a oferta dada. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Darei algumas notícias sobre a igreja, então vamos finalizar o culto. Até dia 18, entramos na fase vermelha, que praticamente é como emergencial para nós, tá bom? Então, por favor, mais uma semana continuaremos com cultos via online.
culto de terça e culto dominicais. E domingo que vem, o pastor David Park vai pregar, o pastor Douglas vai orar e o obreiro Yun-Kyo Kim Lee vai fazer a leitura. Terceiro, durante a semana passada, nós nos esforçamos para a limpeza da rua da igreja. Pedimos o carinho e a oração dos santos de Deus para que a nossa igreja seja a luz da sociedade local. O tempo de distanciamento, pelo contrário, torna-se uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Não deixem de ter um cotidiano na palavra e na oração. Agora vamos ver o vídeo da Igreja da Esperança da semana passada. 나의 모든 죄를 도말하소서. 주의 자비를 쫓아 내 죄악을 깨끗이 씻기소서. 주심의 진실함을 Só um momento, estamos tentando voltar aqui. 깨끗이 씻기소서. 유치한 것 같으면 Pelos problemas técnicos, o vídeo foi interrompido. Aguardem um pouco para terminarmos com a oração somente.
Já já vai ser restabelecido o vídeo, só mais um momento. 인터넷 사정이 고르지 않은 인터넷으로 Por causa da instabilidade da internet, tivemos umas falhas técnicas aqui, pedimos desculpas. E então, vocês que não conseguiram ver o vídeo da Cracolândia, mas vamos estar colocando à parte este vídeo da Cracolândia. Então, por favor, deem uma olhada, porque se identifica tanto com a mensagem de hoje. A irmã que recebeu oração, o irmão Jonas, como eles também são órfãos, então, sentindo o amor de Deus Pai, choraram e choraram. 이제 마지막 결단을 Então, vamos entregar o último louvor de nossa determinação ao Senhor e terminar com a bênção apostólica.
e que para nos recuperar o Pai perdido, que entregou a sua vida lá na cruz, a graça do unigênito Jesus Cristo e aquele e o amor eterno de Deus Pai que nos aceitou, nós pecadores, como seus filhos e filhas. E o agir do Espírito Santo, que o Espírito do Filho, que nos torna filhos e filhos e guia ao Pai, que esteja acima de cada um aqui sobre a sua vida, de agora para sempre. Amém.